O tema é cura da alma. Os que estavam aqui recordam qual foram os dois versículos básicos onde está escrito? Mateus e João. Mateus capítulo 9, versículo 17. E João capítulo 3, versículo 8. Do capítulo 9, é só para recapitular, não é? É importante, porque hoje é uma sequência do que nós falamos ontem. E hoje à tarde nós vamos concluir apertando mais o cerco um pouquinho e orando por todos. Então, onde nós falamos que a alma é o sentimento, emoção, e nós precisamos de uma cura na alma. Como filhos de Deus, nós falamos ontem que nós somos salvos, e nós somos salvos pela graça. Porém, a Bíblia diz que não foi com ouro e não com prata que nós somos comprados, daqui a pouco nós vamos ler, mas com o precioso sangue de Jesus. Então nós temos uma propriedade muito particular de Deus. Esta propriedade que é a igreja, ela tem um valor extraordinário para Deus. Ela é uma igreja militante, ela é embaixadora do reino de Deus, nós somos representantes. A maior autoridade na terra não é os grandes presidentes, governos. A maior autoridade na terra é a igreja. A igreja, ela liga o pecador no céu e desliga. A igreja, ela é uma autoridade de Deus na terra. Nós, às vezes, não reconhecemos o privilégio que nós temos de sermos príncipes no reino de Deus. Onde eu disse que o nosso rei, ele é rei por excelência, não foi eleito por ninguém, ele auto se elegeu, ele reina no céu, na terra e embaixo da terra, amém? Ele é o autor e o arquiteto de toda a criação. Se a gente quiser conhecer ele a fundo, a gente vai ficar um pouco louco, porque a Bíblia diz que ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. A Bíblia diz ainda que ele gerou a eternidade. Se vocês quiserem saber quantos anos tem a eternidade, espere mais um pouquinho, que lá a gente vai encontrar com ele, a gente pergunta para ele. Só que a Bíblia diz que ele é o pai dela. Ele gerou a eternidade. E nós somos filhos dele. Glória ao nome de Jesus. Então o versículo fala de o avivamento do odre novo. Esse estudo eu tenho como base um livro que eu quero até indicar para vocês. Não é que eu falo tudo que está aqui, eu tenho ele como uma base. E eu acrescento algumas revelações que Deus me dá, baseado em versículos. Este livro é pastor Marcos Coach. É um grande homem de Deus que tem no Brasil. Se vocês não conhecem, aqui tem alguém que conhece. E eu aconselho, se você quiser um bom livro, além da Bíblia, eu recomendo o livro dele. Eu liguei para ele, na época nós traduzimos o livro com a autorização dele, e nós fizemos este seminário de cura da alma por 3 meses na nossa igreja sede. Por que 3 meses? São 13 capítulos, nós dividimos ele em 13 capítulos. Para ministrarmos ele, nós precisamos no mínimo de 25 horas. Ontem nós tivemos 2 horas, hoje nós teremos, eu quero até saber o horário, provavelmente mais 2 horas, e à tarde mais 1 hora, 2, não sei. Então a gente está trazendo um estudo um pouco superficial. Mas se você quiser, você compra esse livro, baixa da internet, estuda, você vai ser mais completo nas informações para ter uma vida plena, viver a plenitude da graça de Deus. Então, voltando aqui ao estudo, nós estudamos que o avivamento do odre novo. Então o que acontece? Jesus disse ali, não se pode colocar vinho novo em odre velho, porque se coloca, a duração do vinho novo vai ser pouca, ele tem alta fermentação, ele vai explodir o odre. O vinho representa, como dissemos ontem, poder, graça, dons, manifestações, virtudes do Espírito Santo. O odre representa a nossa vida. E nós falamos que a vida nova em Cristo, ela precisa de passar por um processo de regeneração. Para que o poder, a unção, a virtude do Espírito permaneça, o odre tem que ser renovado. O odre tem que ser restaurado, a nossa vida. Então a cura da alma
ela fala exatamente de uma restauração do sentimento, das emoções, uma cura das feridas, dos traumas que nós às vezes carregamos do nosso passado triste. Amém? Glória ao nome de Jesus. E nós usamos o capítulo 3 de João, versículo 8, que te fala que aquele que é nascido de novo, nasceu de novo, que vive uma vida em Cristo e com Cristo, ele não tem decisões e vontade própria. Ele é dirigido, movido pelo Espírito, assim como o vento move-se de um lado ao outro, ouve-se a sua voz, sente o seu mover e ninguém sabe de onde veio e para onde vai o vento. Aí Jesus ilustrou dizendo, assim é a vida de quem nasceu de novo, é o meu Espírito que leva ele de uma parte para a outra. Um exemplo muito simples é de Filipe. Filipe estava em Jerusalém, Jerusalém estava movida e comovida pelo Espírito de Deus, eles estavam enchendo Jerusalém, conseguiram encher Jerusalém da doutrina de Cristo, e daí a pouco o Espírito de Deus levou ele para Samaria. Lá em Samaria, o diácono Filipe, fazendo um trabalho lindo de evangelista, ele começou a operar milagres extraordinários em Samaria. E quando ele estava no auge do seu ministério, vendo a glória de Deus, o Espírito Santo disse, vai para o deserto de Gaza, lá para o deserto. E lá ele encontra um eunuco em uma carruagem que voltava para a Etiópia, tinha ido a Jerusalém adorar. Lá naquele deserto, ele evangeliza o homem na carruagem, para o carro, batiza o rapaz, diga, vai para a tua terra já como missionário, porque a obra de Deus é assim. Nós é que temos o nosso esquema, tem que fazer um grande estudo, uma preparação, tem que ter tanto tempo de crente para evangelizar. Deus não, Deus nos salva, batiza com o Espírito Santo, transforma. O rapaz entrou no carro batizado e foi para a Etiópia fazer alguma coisa para Deus. E o Espírito Santo pega Filipe e transporta, arrebatou Filipe e levou lá para Azoto. Milagre extraordinário, arrebatado. Deu para chegar aqui, tivemos que pegar um avião. 2 horas. Filipe saiu de um lugar para o outro, rapidinho. O Espírito Santo levou ele lá para o outro lado. É assim que Deus faz. Eu gostaria, diante de nós começarmos, a gente recordar uma coisa. Nós precisamos de entender que nós precisamos, preste atenção, de melhorar dia após dia a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus. Nós não fomos chamados para fazermos uma vida com Cristo paralela, nós precisamos andar com Ele, nós não podemos fazer uma estrada paralela, nós não podemos viver um cristianismo metódico, morno, nós precisamos de viver um cristianismo autêntico, nós precisamos de ter uma verdadeira identidade de filho de Deus. Aleluia. Amém? Glória ao nome de Jesus. E a Bíblia diz que nós somos chamados para sermos morada, casa, habitação do Espírito Santo de Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, Paulo nos recomenda a fazermos atenção, porque este Espírito Santo que nós dissemos ontem, que ele veio com o objetivo de convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça, e também com o objetivo de dar autoridade e poder para a igreja evangelizar o mundo, este Espírito Santo, ele é Deus na terceira pessoa. É Deus em uma terceira dimensão, e esse Espírito Santo, ele é santo, santo, santo. E ele quer que nós sejamos santos. Ele é um personagem, ele não é força, ele é Deus. Ele veio para nos acompanhar. A Bíblia diz que Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos. Onde nós terminamos de órfãos a adoradores. Falamos um pouquinho da orfandade espiritual, né? E Jesus estava exatamente preocupado. Ele disse, eu irei para o Pai. Vocês não podem ficar órfãos. Vocês não podem ficar sem um amigo, sem um companheiro. E eu enviarei outro Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele veio também para dar poder à igreja. Ele veio para nos capacitar. Ele veio para nos orientar, para nos ensinar.
ele veio para estar conosco. A Bíblia diz que ele nos ensina todas as coisas. Em 1 João, ele escrevendo aos jovens, ele disse: vós sois forte, vós não tendes necessidade que ninguém vos ensine nada, porque o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus, ele é responsável para nos ensinar, nos guiar em toda a verdade. Então o Espírito de Deus, ele entristece, ele tem sentimento, ele é uma pessoa. E nós somos recomendados que, para não entristecermos o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o nosso amigo, é companheiro de todas as horas. Nós falamos tanto do Espírito Santo e às vezes não paramos para meditar a importância da amizade com o Espírito Santo. Sem ele, nós estamos perdidos. Davi, quando pecou, ele fez uma oração, um pedido a Deus: não tire de mim a alegria da salvação e não retire de mim o teu Espírito. É o Espírito Santo. Davi sabia que todas as suas habilidades dependia da presença do Espírito Santo. Olha aqui para mim, nós, para sermos abençoados, prósperos, representarmos bem o reino de Deus na terra, sermos embaixadores do reino de Deus, nós precisamos da contínua presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está conosco neste mundo. Este mundo é um mundo de trevas, é um mundo de engano, um mundo de mentira, e nós não podemos envolver com o mundo. Glória a Deus. Não ameis o mundo. Capítulo 2 de 1 João, versículo 15: nem o que no mundo há. Quem ama o mundo e o que está no mundo, o amor de Deus não está nele. No capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus, na oração sacerdotal pelos discípulos, ele disse: Pai, eles estão no mundo, eu dei-lhes a tua palavra. O mundo os odiou. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. E a oração de Jesus, no capítulo 17, versículo 21 a 23, eu não recordo se é o 23 ou 21, diz assim: olha, Pai, eu te peço que eles sejam um, como eu e tu, nós somos um, Pai. Então eu peço que eles também sejam um, como eu e tu somos um, para que eles sejam perfeitos na unidade. Objetivo? Para que o mundo veja Deus, reconheça que nós somos um. Enfim, nós temos uma necessidade muito grande da presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que nos ajuda a receber uma cura dos nossos traumas, das nossas feridas. Eu disse ontem que o Espírito Santo, no capítulo 3 de João, ele trabalha só com a palavra. A palavra é água, é o pão. E o Espírito Santo atua nas nossas vidas mediante um conhecimento e prática da palavra de Deus. É por isso que lá no Êxodo, o Senhor trouxe uma advertência, disse: olha, diz ao povo para não apartar deles a palavra. Coloque diante dos olhos a palavra. Andando pela estrada, deitando à noite, a palavra tem que estar diante. A palavra de Deus, ela é a bússola. Aleluia. A palavra de Deus é o espelho da alma. A palavra de Deus, quando a gente lê, ela diz quem somos e para onde vamos, de onde viemos e para onde vamos. Então existe um abandono muito grande da palavra hoje em dia. Isso é a introdução. O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, diz assim: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo, porque ele virá a nós como a chuva serôdia que rega, que banha a terra. Ele virá como a estrela da manhã. A estrela da manhã é aquela que entre todas brilha entre as demais. Então ele está dizendo assim: o conhecimento de Deus é bom, mas prosseguir em conhecer ele é melhor, porque virá como a chuva serôdia, aquela chuva calma que vai banhando a terra e faz crescer o fruto. Então, nós precisamos, nesses dias difíceis de corre-corre, da vida corrida,
Nós precisamos tirar um tempo para Deus. Existe já, começando dos púlpitos, homens que têm grande habilidade, conhecimento da palavra, mas já abandonaram a Bíblia. Nós precisamos de todo dia exercitarmos uma vida de leitura bíblica para que Deus fale conosco. Ele fala só através da palavra. Eu estou citando alguns versículos aqui, não é porque eu tenho uma memória boa, não. Pelo contrário, a memória está cansadíssima, mas eu leio a Bíblia. Glória. Muitos anos. E às vezes eu começo a falar, não lembro de nenhum versículo, o Espírito de Deus começa a trazer a memória. Aleluia. Ele só traz a memória aquilo que você lê, Glória aquilo que a Deus. você estudou, aquilo que você meditou. Amém? Aleluia. E eu gostaria de ler no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 9, que fala que nós somos um edifício. Alguém lê em português, né? Porque a minha Bíblia é em português. Quem tem uma Bíblia em português que poderia nos ajudar? Capítulo 3, versículo 9 de 1 Coríntios. Porque nós somos operadores de Deus. Lê. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Obrigado, irmão. Nós somos três coisas aqui. Nós somos lavoura, uma plantação de Deus. Alguém leu, foi você que leu João 15 aqui hoje. Jesus disse, olha, eu sou a videira, meu pai é o lavrador e vocês são as varas. Aqui nós lemos aqui que nós sois lavoura de Deus. Deu mais o que, irmã? Edifício de Deus. Tem uma outra coisa. Cooperadores. Isso é interessante. Deus precisa de alguém para cooperar com Ele? Sim que precisa. Para isso nós somos salvos. Olha aqui para mim. Vocês não imaginaram a grandeza do nosso Deus? O Pai da eternidade, o que reina. Ele é rei por excelência. Nos convidar para cooperarmos com Ele. Nós somos cooperadores do reino dele. Nós somos uma plantação de Deus. E Ele passa procurando fruto. Aleluia. Nós somos edifício. Edifício é um prédio com muita habitação. Eu sou uma casa, você é uma casa. Nós formamos um edifício. E Deus mora dentro dele. Aleluia. Agora, preste atenção. Cura da alma. Ainda é introdução. Cura da alma. Você gostaria de morar em uma casa cheia de mofo, e bolso caindo pedaço, pintura desbotada, as portas podres, banheiro com vaso quebrado? Quem gostaria de morar numa casa assim? Ninguém. Mas quem é que gosta de morar numa casa nova, restaurada, reformada, pintada, bem quente? Todos gostam. O Espírito Santo, ele gosta de coisa boa. Então o edifício de Deus, é Ele que arquitetou a casa dele. É Ele que deu o acabamento na casa. Ele pegou o sangue e passou na casa velha. Como diz o hino lá, na tapera velha, reformou ela, pintou de vermelho, adornou a casa. O adorno da casa, a gente quando aluga uma casa, a gente procura colocar os melhores móveis, se é possível, não? Então ele adornou a casa, ele colocou tudo de melhor dentro dela. Colocou virtudes, poder do Espírito Santo, presença. A casa que ele mora é uma casa enfeitada. Então nós somos colaboradores, nós somos lavouras, e edifício de Deus. São três coisas. Nós somos importantes. E uma coisa que nos ajuda muito na cura da alma é a gente entender o valor que nós temos. Porque o diabo, ele trabalha nos desvalorizando. Dizendo que você não pode, que você não sabe, que você não tem condição. Ele tenta te levar para um nível de autocomiseração. E o Espírito de Deus é o contrário disso. Você tem um valor. Você é uma plantação, você é uma lavoura, você é casa de Deus. Efésios capítulo 2 agora. Capítulo 2, versículo
versículo 20, é porque não está ali, versículo 21 e 22. Efésios capítulo 2. Aqui. 21, 2, 21. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. E o 22? Já leu? Leu o 23 para ver se tem mais alguma coisa. Não, 23 não tem. Não tem, não. Então é só tem. Obrigado. Glória ao nome de Jesus. Todo edifício bem ajustado Cresce para o templo santo de Deus. cresce para templo, cresce. Olha aqui para mim. Bem ajustado, cresce para templo, morada. Não, tem uma coisa aí. Cresce para... Templo santo do Senhor. É a palavra santa que eu gostava, eu queria. Templo santo. Especial para Deus. A primeira coisa que o Espírito de Deus faz quando nós o aborrecemos, começamos a criarmos aliança com o mundo, ele se afasta. Quando ele se afasta, olha só o diagnóstico. A gente pode tirar. A gente fica preguiçoso para ler Bíblia, preguiçoso para orar, a gente fica materialista, carnal. É simples de diagnosticar quando o Espírito de Deus está triste com a gente. Quando ele está alegre, ele tira o teu sono pela madrugada para dar uma conversadinha com ele. Ele te leva na Bíblia e você vai ler um versículo para sair de manhã cedo e você fica preso, não consegue ler um versículo, você vai ler um capítulo. Guarda, é verdade que vocês estão ouvindo um pastor já idoso, 63 anos, não sou velho não, sou jovem. Porém, vocês são mais fortes do que eu. A Bíblia diz que vocês já venceram o diabo. E Deus tem muito mais obra com vocês do que comigo. Eu estou no fim da minha carreira, vocês estão no início. Preparem-se. Deus está querendo trazer uma cura. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O capítulo 4 do Evangelho de Lucas, versículo 18, deram o livro do profeta Isaías. Jesus tinha apenas voltado do deserto. Ele estava cheio do Espírito Santo. Deu o livro para ele, ele leu, estava escrito assim: porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Porque ele me ungiu para curar os feridos de alma, a pôr em liberdade os oprimidos pelo diabo. Esta é a obra do Espírito Santo, curar. Por que curar? Porque ele precisa de um povo curado, um povo bem disposto. Foi a mensagem de João Batista que nós citamos ontem. Ele veio preparar para o Senhor um povo bem disposto, corajoso, animoso. Se tem uma coisa que Deus ama e o Espírito de Deus gosta, é um povo animoso, corajoso. Isso eu vejo aqui. É verdade que vocês são jovens, têm muita disposição, mas isso é obra do Espírito Santo. Aleluia. Vocês poderiam estar em casa agora estudando, mas estão aqui na manhã, aqui, ouvindo a palavra. Glória ao nome de Jesus. Depois nós precisamos entender uma coisa: nós somos tirados das trevas para a luz. Nós somos tirados de uma dimensão e transportados para uma outra dimensão. Nós estamos no mundo, mas não estamos no mundo. Aleluia. Nós caminhamos na luz da palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmo 119, versículo 105. Então nós somos iluminados pela palavra. Nós somos guiados pela palavra. Nós estamos em uma outra dimensão. Sabe o que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, versículo 14 e 15? Ele escreveu assim, dizendo: olha, irmãos, aos Coríntios, o homem natural não pode receber as coisas do Espírito, não pode entendê-las.
Mas o homem espiritual, ele recebe, ele entende, ele compreende todas as coisas do Espírito de Deus. Repetindo, o homem natural não pode participar, não pode conhecer, não pode entender, não pode desfrutar das coisas de Deus, porque ele vive em uma dimensão natural. Mas o homem espiritual, aquele que vive em outra dimensão, ele entende as coisas de Deus. Por que ele entende as coisas de Deus? Porque ele vive em uma dimensão diferente. Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, ou nas regiões celestiais. Estranho, é difícil de entender isso aí? Não é difícil. Nós não somos espirituais. Então, espiritualmente, nós estamos numa posição elevada, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, nós estamos por cima, os nossos inimigos estão debaixo. Mas ele está dizendo no capítulo 2, versículo 14 e 15 de 1 Coríntios, que nós estamos em outra dimensão, e a dimensão é espiritual. Deus nos tirou de uma dimensão carnal, material, e nos levou para uma dimensão espiritual. Aí diz assim, nós entendemos tudo no mundo espiritual, porque nós temos a mente de Cristo. Só que tudo isso depende de uma cura. Tudo isso é verdades verdadeiras, porém nós dependemos de uma cura da alma. Todos nós viemos de um mundo de pecado. Todos nós estávamos perdidos. Todos nós fomos resgatados. Todos nós fomos comprados, comemos sangue. Todos nós temos o direito de desfrutar do mesmo poder, da mesma virtude, do mesmo Espírito. Mas todos nós temos obrigações pessoais. Nós somos livres. Então, nesta manhã, o Espírito de Deus, ele já está trabalhando, ele quer trabalhar, mas você que tem que convidá-lo. Capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse, eu estou à porta e bato. É condicional, se alguém me ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei. Olha, ele está dizendo, eu estou do lado de fora, eu estou batendo na porta. Quem está do lado de dentro tem a chave. E esse alguém que está ouvindo do lado de dentro, que tem a chave, se ouvir e quiser abrir, eu entro. Se eu entrar, se abrir é porque me convidou, e se eu entrar eu faço a festa, eu cearei com ele e ele comigo. Isso significa, eu vou curar, eu vou mudar, eu vou ressuscitar sonhos, eu vou resolver problemas, eu vou levar em uma outra dimensão, nós vamos nos conhecer, nós vamos ter intimidade, eu vou revelar os segredos do coração do Pai. Aleluia. Aleluia. O Salmo 15, versículo 14 diz que os segredos do Senhor são revelados somente àqueles que o amam. Aleluia. Não é isso? E quem ama, já citamos ontem, obedece, mete em prática a palavra de Deus. Capítulo 14, versículo 23 de João. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, falar de cura da alma, falar de intimidade, falar de presença de Deus é coisa boa. Mas tem um preço a pagar. Tem renúncias a fazer. Todos nós sabemos isso que eu estou falando para você, que você já sabe provavelmente de cor salteado. Porém o problema são decisões, renúncias que tem que ser feita. Existe uma guerra a ser afrontada. O capítulo 6 de Efésios, Paulo no versículo 10 ele diz, olha, tome todas as armaduras de Deus, fortificai-vos em Deus e na força do seu poder, revesti-vos de todas as armas, que são 7 armas, se vocês analisarem ali. Ele começa cingindo o lombo com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando o escudo da fé, colocando o capacete da salvação, pegando a espada do Espírito e a oração sem cessar. Com essas armas, você entra no mundo espiritual, você abate os teus inimigos, aí você dá possibilidade do Espírito Santo cumprir o desejo de Deus na tua vida. Mas isso aí, é eu que tenho que buscar, é eu que tenho que me fortalecer, é eu que tenho que me armar, porque Deus me oferece, mas Ele não me obriga. Então nesta manhã, a gente precisa conscientizar que Deus está nos oferecendo uma oportunidade de melhorarmos o nosso conhecimento com Ele. Nós estamos vivendo contra gotas. Sabe por que eu digo isso, meus irmãos?
Vocês são jovens. Eu tenho 63 anos, eu conheci Jesus com 9 anos de idade. Eu já vi milagres, já disse aqui numa mensagem que eu preguei há poucos dias. Já vi milagres, já vi mortos ressuscitar, dezenas de paralíticos andarem, muitos cegos ver, surdo ouvir. Ainda vejo, na Itália nós já vimos muitos milagres, mas Deus quer operar muito mais milagres ainda. Mas nós precisamos entender uma coisa: tem dois tipos de crente. Eu estou em introdução ainda, mas tá bom, eu estou falando a palavra, amém? Está servindo para alguma coisa? Amém. Tem dois tipos de crente. Nós temos dois discípulos na Bíblia que nos dão um exemplo: Pedro e João. Pedro era um homem atirado, corajoso, porém, ele seguia Jesus de longe. Se vocês observarem, lendo a Bíblia, algumas coisas que ele queria saber, ele falava: João, pergunta para o mestre. Isso, pergunta. Pedro precisava sempre de João como intercessor. Leia a Bíblia para vocês verem. Por quê? João ficava sempre encostado no peito do mestre. Ele falava de pertinho, no ouvido do mestre, ele ouvia a voz do mestre. E Pedro de longe. Então tem um crente, aquela igreja, que tem a característica de Pedro: ela segue Jesus de longe. Ela não tem muita intimidade, ela precisa de alguém para interceder por ela. Mas tem aquela igreja com a característica de João: ela tem intimidade. Aquele crente que tem intimidade com Deus, ele não precisa, desculpa com todo respeito, ele não precisa de procurar profeta, porque ele já tem uma profetisa que não mente na casa dele. Ele não precisa de ser guiado por mensagens proféticas. Deus usa os profetas, lógico que usa, eu também sou profeta. Mas ele tem intimidade com Deus, Deus fala com ele. Aleluia. Então nós precisamos, nesta manhã, entender que nós precisamos afrontar a realidade. Nós sabemos realmente aquilo que nos bloqueia. E se tiver alguma coisa escondida que a gente não sabe, neste estudo a gente vai entender. A gente vai entender melhor, ok? Vamos começar aqui. Nós paramos ontem de órfão